O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañó. Bolsonaro diz que Brasil e Argentina podem ter uma moeda em comum. Vamos lá, muitos nossos ouvintes nos perguntaram, tá, sobre isso, a ideia ali do peso real, né? O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro comentou o assunto, né, em uma reunião com empresários na Argentina. O Bolsonaro está na Argentina, né, se encontrou com o Maurício Macri, o Paulo Guedes foi junto, a gente já vai... Foi a trupe toda, né? A gente já vai comentar um pouco, né, um pouco mais sobre isso, mas o grande assunto acabou sendo essa questão aí do tal do peso real, né, essa moeda única. Então, acho bom a gente fazer aqui alguns comentários e principalmente uma retrospectiva histórica, porque é mais ou menos como alguém dizer que quer fazer um filme em que alguém volta no passado em um DeLorean. Tá? Não é exatamente uma novidade essa ideia. Tá? Então... Curioso que essa ideia parte de alguém que está jogando contra o Mercosul. E assim... Né, o Paulo Guedes disse que o Mercosul não é uma prioridade, então já entrando num primeiro aspecto que é no mínimo a curiosidade, né, porque o euro destruiu as moedas europeias, destruiu a soberania dos bancos europeus, dos bancos nacionais europeus, o globalismo e tudo mais, e aí querem imitar isso aqui. E quando eu digo imitar, palavra do próprio Bolsonaro. Houve um primeiro passo para o sonho de uma moeda única. Como aconteceu com o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Ele mesmo citou o euro. Né? Então, assim, escolhe, cara pálida. Né? Mas vamos lá. O Bolsonaro... Estaria o Bolsonaro sendo globalista? Pois é. O Bolsonaro, né, estava no encontro com empresários né, argentinos e o Paulo Guedes estava junto e aí comentaram, né, dessa possibilidade. E aí, vamos lá. Né? A ideia da moeda única na Europa, por exemplo, ela começa em 79, tá? A gente já comentou isso em outro programa, se não me engano, mas em 79 foi criado o Sistema Monetário Europeu, que era uma taxa de câmbio, né, entre as moedas europeias, para evitar grandes flutuações, que foi uma espécie, digamos assim, de avô/inspiração da URV, que precedeu o Plano Real. Né? O RV foi, durante um tempo, você tinha lá o cruzado, o Cruzeiro Novo, sei lá. Cruzeiro Real, né? E que ele tinha lá uma taxa de conversão com essa unidade real de valor, essa URV, que depois se tornou o real. Então vejam, em 79 foi criado o Sistema Monetário Europeu, para, em 2002, o euro começar a circular como moeda. Tá? Então veja, não foi de um dia para o outro, muito pelo contrário. A segunda coisa é que a ideia de Brasil e Argentina terem uma moeda em comum não é nem um pouco nova. Para ficar na atual encarnação dessa ideia, ela começa com Alfonsín e Sarney, que a ideia era criar uma moeda virtual em comum. Bigode. O bigodon. Para facilitar o comércio entre os dois países. Então, em vez de Argentina e Brasil comercializarem em dólares, você criaria ali uma moeda virtual entre os dois, e aí que serviria de câmbio, de um padrão de conversão para o Brasil. Não era moeda virtual na época, porque nem existia a difusão da internet. Moeda virtual no sentido de ser uma moeda que não era de corrente, não era de livre corrente entre a população. Seria uma moeda apenas um padrão de conversão monetário para a empresa brasileira poder vender para a Argentina em cruzados e a empresa argentina poder vender para o Brasil em pesos. Lembrando que os dois presidentes, né, que assumiram com a redemocratização de seus países, enfrentaram um problema muito grave cambial
e criaram novas moedas, né? O caso do cruzado no Sarney e o austral do Afonsin. E uma dessas questões era uma dívida externa galopante nos dois países. Então era uma herança da ditadura. Das ditaduras, né? Então era uma maneira de você evitar o uso de da moeda forte internacional nesse comércio bilateral, que a gente vai até citar de novo nesse mesmo programa. Aí, com a criação do Mercosul, com a assunção, início dos anos 90, ainda governo Collor, né, na prática ele passa a vigorar, né, no governo FHC, mas ele é fundado, né, no governo Collor, ainda, 91. E Menem, na Argentina. Isso. Você já tinha ali a ideia, né, de você... eu digo que passou a funcionar de fato porque é o protocolo de Ouro Preto, tá, que estabelece a estrutura do Mercosul. Então, assim, você tem o Tratado de Assunção, né, que funda o Mercosul em 91, e Ouro Preto 94, que estabelece a estrutura. E passa a funcionar mesmo com a Copa Mercosul em 98. Se eu falasse isso, era clubismo. O meu time nunca passou da fase de grupos da Mercosul. E aí, naquele momento, já se aventou a possibilidade de uma moeda única para o bloco inteiro. Tá? Aí, olha só, que curioso. O Bolsonaro disse hoje, sexta-feira, que a criação do tal do peso real seria uma trava, né, a aventuras socialistas nas duas economias. Porque você ali criaria um maior intercâmbio comercial, uma maior dependência e interdependência. Só que o primeiro passo concreto para uma eventual moeda única Brasil-Argentina foi em 2011, governo Dilma, que, segundo Bolsonaro, é uma guerrilheira comunista. Tá? Então, assim, né, ela estaria mais à esquerda do que qualquer coisa à esquerda. Então, assim, como é que é uma barreira para uma aventura socialista se um dos passos disso... A grande questão aqui, para mim, em relação aos discursos, é que mostra bem como as posições político-partidárias acabam influenciando muito o discurso por conveniência. Tá? Isso daqui não é uma crítica ao Bolsonaro ou ao Paulo Guedes. É uma constatação de como as coisas mudam por conveniência. E que a gente pode ter nos próximos dias algumas demonstrações disso vindas da esquerda também. Por exemplo, eu tô curioso para saber o que o Ciro acha disso. Vai ser engraçado. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é, se a Dilma propusesse uma moeda em comum, falasse do peso real, iam falar de Ursal, de União Socialista, de globalismo, do euro e tudo mais. Nesse governo, não. Nesse governo vira um sonho, né? O Bolsonaro chamou de um sonho, de um aumento entre países irmãos, de travar aventuras socialistas e tudo mais. O fato é... No mesmo caso, quando ele foi ao Chile e anunciou, né, a formação daquele novo bloco. O ProSul. O ProSul, em substituição à ONUSUL, que era ideológica. Isso. Então, assim, E a gente viu muito isso, por exemplo, nas eleições da União Europeia, que a gente mencionou sobre esse assunto, né? De como as posições de partidos em diferentes países não são homogêneas por questões partidárias internas. Os 5 Estrelas não vai fazer parte do mesmo bloco europeu que o Liga Nord, porque eles não se bicam internamente. E por aí vai. Então, essa questão de Brasil e Argentina terem uma moeda em comum, ou então pelo menos um parâmetro monetário em comum para câmbio e comércio bilateral, não é nova. A versão mais recente vem do período Afonsin e Sarney, repetindo. E aí você teve esse passo de 2011 e tudo mais, e olhando para a União Europeia, é um processo longo e extenso. Aí entra... Vem desde lá de trás com o Benelux, né? Depois, isso. Aí entra a segunda questão, que o Bolsonaro disse assim: uma nova moeda seria como um casamento. Você ganha de um lado e perde de outro. Você às vezes quer ver o jogo do Botafogo e não consegue porque sua esposa quer ir ao shopping. Mas, como num casamento, a gente mais ganha do que perde. Temos mais a ganhar do que a perder. Com uma moeda única, damos uma trava às aventuras socialistas que acontecem em alguns países da América do Sul. Por que ele fez essa analogia do casamento?
né, e ir ao jogo do Botafogo. Não sei se foi uma referência ao Rodrigo Maia. Ele se diz botafoguense no Rio. O Carluxo também torce pro Botafogo. Assim, é que claro, né, o cara é político, mas eu acho que eu já vi o Bolsonaro com camisa de quase todos os times. Sim. Né? No último final de semana tá com a camisa do Internacional, enfim. Mas ele, né, é palmeirense. Mas por que ele falou isso? Né? Porque hoje, tá? 7 de junho de 2019, seria uma coisa maluca. Brasil e Argentina querendo adotar uma moeda em comum, porque a inflação na Argentina está na casa do... Quem nos ouve sabe. A inflação argentina está galopante, está altíssima. A Argentina teve que contrair empréstimo com o FMI. Pela primeira vez na história, o peso uruguaio está mais valorizado do que o argentino. Então faria mais sentido, se fosse para criar uma moeda única, começar com o Uruguai. Mas como quem governa lá é a esquerda... Também tem isso. Então, assim, uma moeda única com o Uruguai poderia se chamar como? Quero. Outeiro, em castelhano. Então, a economia argentina ela está muito mais debilitada do que a brasileira. Então, para o Brasil e a Argentina adotar uma moeda em comum, e a tendência é essa discrepância crescer cada vez mais. E daí entra outro ponto também, né? Porque por mais que o Bolsonaro tenha negado a jornalista Denise Ortiz, que aliás... É um caso complicado, afinal a filha dela foi nomeada para um cargo na coordenação de relações públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República, perdão o palavrão, então ela não devia, né, tá reportando ações do governo em si. Ele diz que jamais iria à Argentina falar sobre política. O que eles querem na América do Sul é que ninguém mais flerte com o comunismo, socialismo, tudo, mas depois pede para que Deus abençoe o Maurício Macri na eleição, e naquele encontro com o George W. Bush no Texas, ele também citou, né, que a Cristina Kirchner. Que o Bolsonaro agora é sensitivo também, né, porque ele diz que as expressões do ex-presidente estadunidense, ele estava muito preocupado com os rumos da Argentina. Então, está interferindo nas eleições no principal parceiro do Brasil no continente. Ele usou a expressão que espera que os argentinos votem com a razão. Né? E aí, novamente... Ele conclamou também, né, o povo argentino. Isso. Aí, novamente, vamos... Né, aquele exercício, né, de imaginação que você aprende em qualquer aula de retórica ou de debate. Imaginemos se ano passado a Cristina Kirchner pedisse votos para o Haddad. Como seria a reação dele? Pois é. Né? É mais ou menos isso. Ou interferência na política interna do outro país, ou não é. Não pode ser inválido só quando é de esquerda ou de direita. Enfim. E aí, só para fechar essa questão da moeda, meu caro Matias, a economia argentina anda mal, a economia brasileira não está bem, mas ela tem muito mais potencial do que a economia argentina. Então, fazendo uma analogia, tá? Uma analogia, que, como eu disse lá no começo do programa, analogia é sempre uma desgraça. Comparando com o euro, hoje o Brasil seria a Alemanha e a Argentina seria a Espanha. O peso argentino é a peseta e o real seria o marco alemão. Lembrando, o euro é o marco alemão. Tá? Para os nossos ouvintes que não sabem, assim, tipo, o euro é basicamente o marco alemão. Então, o Brasil teria como aguentar, digamos assim, trazer uma moeda argentina para um patamar mais alto, né? E aí o real desvalorizaria um pouco mais também. E aí entra... Lembrando que o real também já ultrapassou a barreira dos $4. Agora está 3,8, né? O peso ultrapassou os 40, quer dizer, o dólar, né, ultrapassou os 40 pesos. Isso. Enfim. Então, assim, e aí tem a questão, por exemplo, uma coisa que a gente sempre comentou aqui desde o período Dilma, que é a flutuação do dólar, você tem duas visões antagônicas dentro da sociedade brasileira, que é o agroexportador, especialmente, ele quer um real desvalorizado, para ele é melhor. Já para a classe média urbana, que é a maior parte do eleitorado,
ela quer um real valorizado para poder, né, usando lá o estereótipo de zoeira, que às vezes é meio babaca, mas às vezes pode ser usado, que é aquela coisa do cara que sonha em viajar para Disney com os filhos, né, a família viajar para Disney, ou então fazer as comprinhas lá no AliExpress, enfim, alguma coisa assim. A classe média urbana, que é o maior eleitorado, quer um real valorizado pelos seus objetivos de consumo de viagem. O setor agroexportador, que é menor do ponto de vista eleitoral, porém maior do ponto de vista de poder político e influência, que é um real desvalorizado. Tem até uma bancada? Tem até a sua bancada. Você não tem a bancada da classe média, pois é, mas você tem a bancada ruralista. Pois é. Então, assim, você tem duas visões divergentes. E aí, para você elaborar esse peso real, né, você teria que provavelmente desvalorizar o real, né? E ainda dá um jeito de tentar reforçar o peso. Então, assim, essa ideia, pra gente fechar essa primeira parte, ela não é nova, ela pode ser válida num padrão de conversão para um comércio bilateral, tá? Eu acho improvável que ela seja executável num futuro próximo, quando a gente olha, inclusive, para o caso do euro. E tem essa questão do timing suspeito, né? Porque a Argentina está a menos de 6 meses da sua eleição. Então, por mais que o Bolsonaro negue, ele tentou levantar a bola para o Macri. Também tem isso, né? Também tem isso. Vamos ver como é que vão ser. As eleições argentinas esse ano vão ser interessantes. Interessantes, claro, pra gente que vai estar olhando de fora. Né? Dentro da Argentina. Pra quem tá vendo lá. Dentro da Argentina vai ser uma porradaria muito louca. Tá? Então essa é a primeira parte da visita. A segunda parte, a principal, é em relação ao que foi anunciado sobre um futuro acordo União Europeia-Mercosul. Esse é um acordo que também está sendo negociado desde o final da década de 90, tá? Quando o governo FHC... Lembrando, o governo FHC, o segundo governo FHC, negociou as bases de 2 tratados de livre comércio. Um com os Estados Unidos, que potencialmente criaria aquela ALCA, né, a Zona de Livre Comércio das Américas, e outro com a União Europeia. Como um excluía o outro, teve que escolher um caminho, e escolher o caminho para os Estados Unidos, para eventualmente criar essa ALCA, que não foi para frente. E aí o acordo com a União Europeia ficou um pouco em segundo plano, até porque a União Europeia depois passa por um processo de expansão interna em 2004 e 2005, que trava essas negociações no primeiro governo Lula. Depois, no segundo governo Lula, nós temos a crise de 2008. Aí, no primeiro governo Dilma, não era uma pauta das mais importantes. E aí essa pauta ressurge no final do primeiro governo Dilma, segundo governo Dilma e governo Temer. Tá? Então, assim... O que eu quis dizer com essa breve retrospectiva? Que é uma coisa que está sendo negociada há 20 anos, mas não é que está sendo negociada há 20 anos ininterruptos. Tá? Teve ali seus altos e baixos, digamos assim. Tá? E aí, o governo, tanto brasileiro quanto argentino, defenderam com otimismo, né, esse eventual novo acordo, ao ponto do Paulo Guedes ter dito que o acordo deve sair em 3 a 4 semanas, tá? Óbvio, ele tem mais fontes, né, do que nós dois, ele está mais próximo do que nós dois, então não temos tanta propriedade para, digamos assim, duvidar, porém eu sou cético em relação a isso, tá? Esses 3, 4 semanas. Pode acontecer, mas também pode não acontecer, até porque não é só, e aqui pode não acontecer, não é por conta do Brasil, não, ou por conta da Argentina, mas por conta da situação na Europa, que a gente comenta que ainda não é uma situação completamente estável, tá? Recentemente eleições, ainda está rolando o Brexit, né? Eu acho, tá? Acho, aqui é feeling só, tá? Que a União Europeia ela vai esperar o Brexit antes de fechar qualquer coisa. Mas o Guedes pode ter ali uma informação muito mais quente, que ainda não está pública, e ele falou que deve sair em 3 a 4 semanas. Ou tá jogando pra torcida. Ou tá jogando pra torcida. Também tem essa possibilidade, né? Porque ele ocupa um cargo político. Então essa foi, né, a segunda pauta, né, bastante importante desse encontro. Além disso, né, o chanceler Ernesto Araújo se encontrou com o seu homólogo argentino, né, o Jorge Fauri, né, lembrando que o Ministério, né, das Relações Exteriores da Argentina se chama Relações Exteriores e Culto,
né? Porque envolve a Santa Sé e a Argentina, a gente sempre comenta aqui que a Argentina não é o estado mais laico do mundo até hoje. E também falaram, né? Aí, por exemplo, né, o ministro de Relações Exteriores da Argentina, né, disse que os dois países se livraram de virar uma Venezuela, né? Todo esse discurso meio político interno para mais ou menos uma estratégia de campanha, inclusive talvez do Macri, visando a Cristina Kirchner, que, lembrando, não vai ser candidata, ela é candidata a vice, né? Até pelos seus problemas ali na justiça, certo? Então, em relação à visita, acho que esses são os pontos principais, tá? O acordo comercial com a Europa, essa história do peso real, as declarações brasileiras em relação às eleições argentinas e, só para fechar, antes da chegada do Bolsonaro, nós também tivemos protestos contra a presença do Bolsonaro, com algumas lideranças políticas argentinas dizendo que temem que o país seja contaminado pelas políticas de Bolsonaro, né, e pela visão de mundo de Bolsonaro, né? E um detalhe que é interessante nesse cenário, tá aí entrando numa, né, já saindo do Brasil, indo só para a Argentina, mas é só um comentáriozinho, porque não tem notícia específica da Argentina. O Alberto Fernandes, que é o candidato, né, da chapa da Cristina Kirchner, disse que, se for eleito, vai honrar o acordo com o FMI. Não vai dar calote, não vai romper o acordo, vai honrar o acordo de 57 bilhões de dólares, tá? Isso é grana pra um cacete, tá? Com perdão do termo. E vai cumprir lá os requisitos, os parâmetros. Tá? Ele deu essa declaração até, né, para acalmar aí essa história de que a Argentina vai virar a Venezuela, alguma coisa assim. Agora indo do norte ao sul, né? No México, tivemos na quarta-feira uma rodada de negociações entre o governo mexicano e o governo dos Estados Unidos, representado, né, o México representado pelo seu chanceler Marcelo Ebrard, tá? Essa primeira rodada não rendeu muita coisa, mas o Ebrard disse que as conversas foram cordiais, foram produtivas, e o México teria feito uma oferta, tá, de que colocará tropas na sua fronteira com a Guatemala, tá? Para diminuir esse fluxo migratório e então agradar os Estados Unidos para evitar a imposição, né, de tarifas. O Ebrard disse que tem 6 mil homens da Guarda Nacional à disposição e que eles podem ser empregados na fronteira sul, né? A fronteira México-Guatemala, né? Também tem a fronteira com o Belize, mas acho que não deve ter tantas questões assim. E no México também, na última quarta-feira, foram detidos 2 ativistas pró-imigração, o Cristóbal Sánchez e o Irineu Mujica. Esse é diretor da organização Pueblos Sem Fronteiras e que é ligado à organização No More Deaths, liderada pelo humanitário Scott Warren, em Tucson, no Arizona, né? Eles podem, por conta, né, da atuação deles, aí eles podem pegar até 20 anos de prisão por oferecer água, roupas limpas e cama para 2 imigrantes no deserto de Sonora. Aí, indo rapidamente para o Caribe, os Estados Unidos, nessa semana, na terça-feira, pelo seu Departamento de Tesouro, anunciou novas sanções contra Cuba, tá? Incluindo ida de embarcações aeronaves privadas dos Estados Unidos à ilha de Cuba, dizendo que o país desempenha um papel desestabilizador no hemisfério ocidental, né? Lembrando que os Estados Unidos têm uma política de total embargo contra Cuba, que na década de 1990 se tornou lei, ou seja, não depende apenas da caneta do presidente. Isso começou a enfraquecer com Obama. O Trump reverteu as políticas Obama e, além de reverter, tem endurecido essas políticas. Inclusive, parte dessas sanções já estariam gerando um déficit, né, no comércio no comércio dentro de Cuba e levando, inclusive, à escassez de alguns produtos. Tá?
voltando para o continente, agora indo mais ao sul, aí, olha só, a Guatemala, tá, apresentou um plano para deter caravanas de imigrantes, tá, inclusive fortalecendo o seu controle fronteiriço. Ou seja, o México disse que vai fortalecer a fronteira com a Guatemala, a Guatemala disse que vai fortalecer a fronteira com El Salvador e Honduras. É um efeito cascata. Isso, até o momento que vai fortalecer a fronteira com, sei lá, as Malvinas. Cascata no sentido figurado e literal. Então, a Guatemala anunciou isso e Honduras colocou tropas nas ruas, já que nós temos nessa semana protestos contra o governo hondurenho. Lembrando que o governo hondurenho chegou ao poder, viu uma eleição bastante suspeita, tá? Passou por uma série de escândalos de corrupção. Tivemos lá em 2009 aquele golpe contra o Zelaya, né, que o Brasil tentou intervir, inclusive, e temos agora grandes protestos, especialmente de professores e médicos, já que o governo hondurenho diminuiu os investimentos e os gastos, né, nessas duas áreas e iniciou uma política de, segundo os manifestantes, de eventualmente terceirizar o serviço de educação para fora do país. Tá? Então, assim, universidades hondurenhas poderiam comprar cursos gravados por outros hispano-falantes para os alunos do país, tá? Colocando os professores na rua e tudo mais. Então, nós temos agora uma série de protestos em Honduras, lembrando que o ponto principal é que o governo hondurenho chegou ao poder em condições bem suspeitas, tá? Para ser legal aqui. Tá? E aí o governo anunciou que vai botar o exército na rua para interromper esses protestos. Aí, descendo um pouquinho mais, chegamos na Venezuela, em que, primeiro, né, o governo russo contradisse as afirmações do governo dos Estados Unidos de que os seus consultores militares e funcionários diplomáticos teriam sido retirados, né, da Venezuela, dizendo que isso é mentira, que a cooperação entre os dois países continua e que isso é uma referência indireta a alguma fonte de imprensa. Ou seja, né, a Rússia quis dizer que os Estados Unidos foi fake news. Né, basicamente isso. Também na Venezuela, o Supremo ordenou que um jornal digital chamado La Patilha deve pagar uma indenização de 19 milhões de reais, né, equivalente a 19 milhões de reais, a o vice-presidente do país, né, o Diosdado Cabello, tá, o número 2 do país. Ele moveu um processo em 2018 por danos morais contra o jornal por ter reproduzido em 2015 uma reportagem do jornal espanhol ABC que vinculava o Diosdado Cabello ao narcotráfico, tá? E, finalmente, Rússia e Venezuela fecharam acordo para produção e fornecimento de insulina, tá? Cerca de 680 mil unidades de insulina por mês. Aí, cruzamos a fronteira e vimos ao Brasil. Primeiro, a notícia em relação ao Brasil e Venezuela, que, ao contrário do que aconteceu, que a gente comentou na semana passada, o Jair Bolsonaro, na terça-feira, recebeu, sim, a embaixadora para o Brasil, apontada pelo Juan Guaidó, né, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, e a Maria Tereza Belândria pôde entregar suas credenciais ao Bolsonaro, com sua participação sendo incluída de última hora, tá? E outra notícia em relação ao Brasil, e essa é curiosa, que é o seguinte: o Itamaraty anunciou que 5 embaixadas no Caribe serão fechadas, tá, para adequar as necessidades da política externa à realidade de recursos humanos e financeiros. Tá? Foram fechadas as embaixadas em Dominica, Antigua e Barbuda, Granada, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas. Aí, segundo o jornal Valor Econômico, as embaixadas na Libéria, né, Monróvia, e Serra Leoa, em Freetown, também talvez sejam fechadas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que
quando a gente fala de fechamento de embaixadas nesse tipo de situação, por corte de gastos, alguma coisa assim, nós estamos falando, na verdade, que essas embaixadas serão acumuladas com as embaixadas de outros lugares. Não é um rompimento de relações. Provavelmente no Caribe, sei lá, vai para Jamaica. Exatamente. Na África vai para Nigéria. Exatamente. Né? Você tem embaixada em um país que cuida das relações com mais de um país. Ou seja, a gente está falando aqui embaixada no caso literal, digamos assim, o caso de uma estrutura. Então, a segunda questão entre 2008 e 2017, né, teriam sido gastos ali cerca de 35 milhões de reais para a manutenção dessas embaixadas. Tá? E, em 2018, o comércio bilateral entre o Brasil e esses países somou mais ou menos 140 milhões de reais. Tá? Esses números aqui estão bem grosseiros, tá? São na minha cabeça aqui, tipo, tô fazendo conta de cabeça, não pesquisei direitinho, tá? São números meio estimativos. Então, assim, você acumula essas embaixadas com outras e corta gastos. Só que de uma relação que é positiva comercialmente para o Brasil. Só que também não é uma relação tão grande assim. Além disso, tem uma coisa que nesses países, muitas vezes, o custo de vida e o custo para os diplomatas acaba sendo muito alto. São países que muitas vezes, por exemplo, a água potável é importada. Tá? Se você tem furacões, por exemplo, como aconteceu recentemente, você tem que evacuar as pessoas, você tem problemas. Tá? Então, assim, tem argumentos para o fechamento dessas embaixadas e você acumular elas em outros países, e tem argumentos para manutenção. Só que tem um elemento que eu achei bastante curioso e que, já diria, né, aí o craque Neto, ninguém fala nada. Que são pequenos países insulares do Caribe, população pequena, um comércio bilateral relativamente pequeno, presença turística pequena, tá? Condições de infraestrutura complicadas. Tudo isso é argumento para você dizer para o fechamento e acumular com a embaixada dos países. Eu não tenho nenhum problema com isso. Só que não deixa de ser curioso notar que os 5 países escolhidos são 5 países caribenhos que fazem parte da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, a ALBA. Eu não vi ninguém falar isso na imprensa. Tá? Não estou falando isso para valorizar a gente, mas é porque é uma informação que não deixa de ser curiosa. Tá? Não deixa de ser curioso se você pegar ali, né, listinha dos 10 integrantes da ALBA, você vai ter Bolívia, Cuba, Nicarágua, Venezuela e os outros países são insulares do Caribe, tá? Então, assim, não deixa de ser curioso, tá? Que as embaixadas fechadas no Caribe são de países integrantes da ALBA, a Aliança Bolivariana, que né, na prática, foi fundada, né, pelo Hugo Chávez, mas que hoje, na prática, a principal liderança é o Evo Morales, né? E Cuba. Então, assim, não deixa de ser interessante, tá? Então, assim, você tem argumentos, sim, objetivos e claros para isso, mas não deixa de ser curioso que você também talvez tenha ali um critério ideológico nessa postura. Porque, assim, se for para fechar as embaixadas no Caribe por todas essas razões, então você faz o seguinte, você mantém uma, né, ali, Haiti, uma na República Dominicana, uma na Jamaica, uma em Cuba e uma na CARICOM. Pronto. Tá? Que cuida dos outros países. Você põe ali nos 4 principais países das ilhas e outra você coloca ali, no máximo, uma representação consular em época de cruzeiro e tal, para turista brasileiro, sei lá. Então não deixa de ser curioso que talvez tenha esse critério aí ideológico. E, finalmente, no Chile, na segunda-feira, começou uma greve de professores da rede pública rechaçando uma reforma do Ministério da Educação chileno, tá? Que inclusive envolve não apenas questões salariais, tá? Mas toda a estrutura das escolas e da estrutura curricular, incluindo aí, né, a diminuição da carga obrigatória de história. Né? Não deixa de ser curioso, né? Mas enfim. E também diminuição de carga de educação física, tá? Para os alunos. Tá? Não sei porquê,
né? Por mim, tá? O meu eu de 14 anos, a escola ia ser educação física e história, inclusive. Querem acabar com a escola, tá? A escola que nós conhecemos. Querem ficar só em química e todo mundo sentado. Sem poder se divertir, sem poder jogar bola, sem poder exercer. Lembrando, o início da educação física como uma disciplina escolar começa lá com os prussianos, que é a ideia de você formar cidadãos aptos fisicamente ao trabalho e ao serviço militar. Tanto que a educação física no Brasil surge com o exército. Né? O Rui Barbosa, né? O patrono da educação física no Brasil. É o Rui Barbosa? Sim. Ah, não. Até a atlética da EFUSP é Rui Barbosa por conta disso, porque é ele que assinou o decreto, se eu não me engano, que institui a educação física como matéria obrigatória. Pois é, faz todo sentido agora, faz todo sentido. E que surge com pressão, né, da ideia de você formar ali cidadãos soldados, digamos assim, e também aptos ao trabalho, né, pensando em trabalho industrial, trabalho físico e tudo mais. Então, não acabem com a educação física, não acabem com a história, não acabem com a escola, gente. Na verdade, você tem que pôr coisas a mais, tá? Na escola. Tá? Se for pra tirar alguma coisa, tira... eu ia ser clubista, mas não vou ser. Tô brincando, tá, gente? Não é pra tirar nada, nem as exatas, não é porque eu não gosto delas, que elas não gostam de mim, mas enfim. Mas laboratório de química tem que deixar, tá? Laboratório de química era divertido. Fazer as coisas explodir. Eu tenho uma cicatriz até hoje na palma da mão direita do laboratório de química.